pessoal, beleza? Léo Adventure na área de novo aí, com mais um videozinho aí semanal. Galera, hoje eu tô querendo fazer um vídeo em homenagem a um canal do YouTube que pra mim é o melhor canal do YouTube, tá? Que é o do professor Eustáquio Presley, tá? Na verdade Presley é porque ele canta as músicas do Elvis lá, pô, aí fica show de bola. Na verdade no canal dele é Eustáquio 544, mas parece que ele mudou lá o nome, né? Antigamente era Eustáquio 544. Aí como as pessoas ficavam chamando ele de Elvis Presley, porque ele, pô, canta parecido, eu gosto pra caramba. E é uma homenagem a ele, porque pra mim a maneira como ele explica, entendeu? Ele pode ser prolixo, mas para quem tem didática, ser prolixo é show de bola, porque fixa na cabeça. Eu aprendo muito com ele. Os vídeos dele é muito elucidativos, entendeu? E educativos. Um excelente youtuber, para mim é o melhor do Brasil, isso é disparado. O canal dele merecia aí 1 milhão de inscritos, entendeu? E como ele fala, né, religião, pura fantasia, pura superstição, entendeu? Bom dia! Hoje são 24 de agosto de 2022, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. À noite, mais um jogo São Paulo versus Flamengo. Vamos ao vídeo. Leitor amigo, o segundo vídeo em que analiso a entrevista feita pelo ateu Jason Ferrer, que possui um maravilhoso canal no YouTube, intitulado Além da Fé. No dia 12 de agosto do corrente ano, ele esteve no Parque 13 de Maio, no centro de Recife, tendo, naquela ocasião, entrevistado várias pessoas sobre a opinião delas acerca dos ateus. Entre tantos entrevistados, Jason entrevistou o jovem cristão Tiago, com 17 anos de idade. No primeiro vídeo, publicado ontem, dia 23 de agosto do corrente ano, comecei a analisar a primeira resposta do Tiago à pergunta feita pelo Jason. Reveja aí, caro leitor. Aguardando aí. Então, eu tô aqui com quem? Tiago. Tiago, tu tem quantos anos, Tiago? Tenho 17. Vamos lá, cara, então. Já que você tem 17 anos, já tá quase numa idade boa de votar. Você votaria numa pessoa que não acredita em Deus, Tiago? Depende. De quê? Depende das ideologias que ela iria passar para estabelecer o governo, seja do Brasil ou de qualquer outro país que estivesse morando, entendeu? Então, é um ateu completamente consciente, um ateu ecológico, um ateu que tem grandes e excelentes planos para a mudança do Brasil. Você votaria nele ou votaria simplesmente alguém que acredita em Deus? Eu votaria nele se ele pregasse as coisas de acordo com a lei, se baseasse pela Bíblia, mesmo ele não acreditando, mas se ele baseasse pela Bíblia, se fosse alguma coisa contra a Bíblia, eu não votaria nele, entendeu? Deixar bem claro aqui que não é porque uma pessoa não acredita em Deus que a pessoa também vai achar umas coisas que estão na Bíblia que seja errado. Assim, se uma pessoa que não acredita em Deus passar uma ideologia que vai estabelecer o governo de certa maneira que não desagrade nada a Bíblia, eu votaria nele, com certeza. Jason Ferrer faz a seguinte pergunta ao cristão Tiago. Você votaria numa pessoa que não acredita em Deus, Tiago? E o Tiago responde, depende. Depende das ideologias que ela iria passar. Votaria nele se ele pregasse as coisas de acordo com a lei, se baseasse pela Bíblia, mesmo ele não acreditando, mas se ele se baseasse pela Bíblia. Se fosse alguma coisa contra a Bíblia, eu não votaria nele. Tiago disse ao ateu Jason que sim, votaria num candidato ateu, desde que ele pregasse as coisas de acordo com a lei e, principalmente,
de acordo com a Bíblia. Como eu afirmei no primeiro vídeo, Tiago mostrou que não entende de leis e, muito menos, da Bíblia. Ora, se um candidato agisse de acordo com a Bíblia, o Brasil estaria lascado, porque a Bíblia negava direitos fundamentais que hoje são garantidos pela Constituição Federal. E apresentei o primeiro direito negado pela Bíblia, a liberdade de crença. Então, a primeira diferença entre a Bíblia e a Constituição Federal fica assim: Bíblia e a direita Constituição Federal, e aí a liberdade de crença. Na Bíblia, a liberdade de crença, ela é negada. A Bíblia é contra a liberdade de crença. Já na Constituição Federal, a liberdade de crença é um direito conquistado pelo cidadão brasileiro. Então, a Constituição Federal é a favor da liberdade de crença, contra a Bíblia, que negava a liberdade de crença. Muito bem. Veja agora, leitor amado, outro direito fundamental negado pela Bíblia, mas garantido pela Constituição Federal: a liberdade de ir e vir. Como já frisei, o jovem cristão Tiago não entende de leis e muito menos de Bíblia. Com certeza, ele adora a liberdade de ir e vir. Só que não sabe que, no mundo da Bíblia, isso não era permitido. A Constituição Federal é totalmente contra a escravidão. No artigo 5º, inciso 47, a linha C, letra C, a Constituição Federal, determina que não haverá pena de trabalhos forçados. No inciso 13 do mesmo artigo, ela diz também que é livre o exercício de qualquer trabalho. E, de acordo com o Código Penal, é crime submeter uma pessoa a condição semelhante à de escravo. Entendeu, leitor querido? A escravidão é proibida no Brasil, conforme as leis brasileiras. E na Bíblia? E na Bíblia? A escravidão era proibida no mundo da Bíblia? Responda-me, leitor, por favor. Vou repetir a pergunta. No mundo da Bíblia, a escravidão era proibida? Era crime? Não, leitor, não. Em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a escravidão era permitida e incentivada. E o cristão Tiago, por não conhecê-la, diz que só votaria em candidato que não contrariasse a Bíblia. Ora, se a Bíblia fosse aplicada no Brasil, haveria a volta da escravidão. Coisa hedionda, não é mesmo, leitor? Os hebreus, autores dos textos bíblicos, mantinham escravos. As leis bíblicas reduziam os seres humanos a condições degradantes. Pessoas eram compradas e vendidas para trabalhos forçados. E o cristão Tiago, coitado, em sua ignorância, ainda diz que não votaria em político ateu que discordasse da Bíblia. Ele é cristão, mas não conhece o mundo da Bíblia. Veja, leitor, algumas passagens bíblicas comprovando o que afirmo aqui. Em Gênesis, capítulo 16, versículo 1, está escrito: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos,
tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. O lendário Abrão, depois Abraão, possuía vários escravos, entre eles a escrava egípcia Agar, com a qual mantinha relações sexuais. Assim também Isaac, Esaú, Jacó, José, Davi, Salomão e outros. Todos mantinham seres humanos como escravos. E o cristão Tiago, sem saber, ainda elogia a Bíblia. Em Levítico, capítulo 25, versículo 44, está escrito: quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Dela comprareis escravos e escravas. Viu aí, leitor? No mundo da Bíblia, era comum o comércio envolvendo seres humanos, compra e venda de pessoas para a prática da escravidão. No mundo do Novo Testamento, a mesma coisa é hedionda. Os cristãos elogiavam a escravidão. O apóstolo cristão Paulo de Tarso, que foi o verdadeiro fundador do cristianismo, até orientava os escravos a serem obedientes a seus proprietários. Assim, em Efésios, capítulo 6, versículo 5, ele escreve: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. No texto acima, Paulo de Tarso diz que os escravos devem ser obedientes a seus donos, porque isso é da vontade de Deus. As famílias cristãs da época possuíam, pois, escravos. Mais à frente, Paulo de Tarso volta a dar conselhos aos escravos. Em Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10, escreve: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O cristão Paulo de Tarso diz acima que os escravos devem ser obedientes a seus donos, que não sejam respondões, porque agindo assim, estão de acordo com a doutrina de Deus. Se eles são escravos, é porque Deus assim o quis. Entendeu, leitor, como o cristão Tiago, entrevistado por Jason Ferrer, não tem a menor ideia do mundo da Bíblia? É como diz o Edson Martins: cristão algum reflete antes de abrir a boca. Mais um vídeo e muito obrigado.